Bom dia, vereador. Bom dia, pessoal de casa. A gente está aqui com o vereador Danilo Scott para estar fazendo uma entrevista aqui para o projeto, mais uma vez, o projeto Nosso Futuro. É o terceiro vereador que a gente entrevista. Muito obrigado por ter aceitado dar essa entrevista para a gente, vereador. E para saber mais um pouquinho mais sobre o que você defende, sua história. Então, como que foi essa história? Obrigado por me visitar, por me dar essa possibilidade de poder contar um pouquinho da minha história e do que nós estamos planejando daqui para frente. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, tenho 40 anos, eu sou formado em jornalismo, comunicação social e jornalismo, trabalho há 22 com comunicação social, né, entre ser repórter, editor, apresentador de telejornal, já trabalhei nas rádios de Ribeirão Preto, em várias delas, já trabalhei em canais de televisão. O último grande trabalho que eu fiz, que é o maior da minha carreira, foi na IPTV, onde eu fiquei por 17 anos. Né? Desses 17 anos, apresentando 16 anos, apresentando os telejornais da emissora. E aí, no ano passado, em abril de 2024, eu fui desligado da emissora porque eu parti para o projeto político. Né? Eu me filiei a um partido e aí vim então para concorrer nas eleições de outubro do ano passado. E aí eu consegui a minha votação, né? Fui eleito o vereador mais bem votado da história de Ribeirão Preto. Na história eu sou o segundo mais bem votado, eu falo que eu sou o homem mais bem votado, mas é uma mulher a mais bem votada de toda a história. Mas eu fiz uma eleição que ficou para a história aqui da cidade. E por que eu escolhi ir para a política? Que enquanto eu estava na reportagem, na apresentação, no jornalismo de prestação de serviço, no jornalismo comunitário, a gente fazia muita coisa que ajudava as pessoas. E eu queria algo mais. Eu queria poder estar mais próximo ainda das pessoas, né? De não só reportar um problema ou só mostrar uma denúncia, uma situação, mas poder, antes de mostrar isso, já ter resolvido essa situação. E um jeito que eu conseguiria fazer isso era justamente estar na política, porque a política te aproxima um pouco desses lugares onde você consegue resolver de fato ou mostrar esse problema para que seja de fato resolvido. E foi por isso que eu escolhi e é por isso que eu tô aqui nessa função. Nós estamos falando hoje em dia 6 de agosto, então são 7, 8 meses de trabalho e estou aqui trabalhando aqui. Legal. Vereador, quando você entrou para a política, o que você defende ou que grupo que você defende ou o quê? Eu, no começo, quando eu fui para a campanha, eu tinha algumas bandeiras importantes. Os idosos, o comércio, prestação de serviço. E aí, como o meu trabalho sempre abrangeu o Ribeirão Preto inteiro e também a nossa região, então eu não tinha um lugar específico de trabalhar. Mas por que os idosos? Porque era um público que me acompanhava pela televisão. E me acompanha até hoje, só que pelas redes sociais. Mas é um público muito fiel que sempre me acompanhou na televisão. Por que o comércio? Porque o comércio, Ribeirão Preto tem uma característica de comércio gigante. Nós precisamos ter jeitos para que o nosso comércio possa ser cada vez mais forte, faça a nossa economia girar. Então nós temos, enquanto políticos, que fazer com que as coisas sejam facilitadas para o comércio. Então, era outra bandeira. Prestação de serviço, eu tenho uma preocupação muito grande porque os jovens, eles não estão preocupados em querer aprender alguma coisa que possa servir para prestar um serviço para as outras pessoas. E nós precisamos fomentar isso, porque está cada vez mais difícil achar gente que quer trabalhar. Então, é uma bandeira também que eu levantei de tentar trazer o desenvolvimento para essa parte da sociedade, para que essas pessoas possam ter uma formação boa, um trabalho técnico bom, para que nós tenhamos bons profissionais. E esses bons profissionais possam também fazer a economia girar, ter família, melhorar a condição de vida dos filhos, dos pais, enfim. Então eram 3 bandeiras que eu trouxe como campanha. Mas assim que eu assumi, e pela votação histórica e muito pulverizada para a cidade toda, eu fui abraçado por outras causas. Educação especial, por exemplo, é uma delas, que eu abracei com muito carinho, fui muito procurado e faço questão de retribuir isso aos pais atípicos, mães atípicas, para trabalhar junto dos estudantes, dos alunos especiais, que é uma parte da nossa sociedade que merece muita atenção. A causa animal, eu também adoro bicho, né? Tenho 3 cachorros em casa, 2 eu peguei da rua para cuidar. É uma causa que eu trabalho junto também, porque eu gosto muito dos bichos. Acho que nós precisamos ter cuidados especiais com essa área. E tem 2 que eu falo que é pauta para todo vereador, que é a educação, em geral,
e a saúde, que isso nós temos que ter como primícia para trabalhar para as pessoas. Então essas duas, desde sempre eu gosto de trabalhar muito. Mas são essas principalmente aí que eu posso falar. Mas eu tenho também trabalho voltado para futebol, que é o esporte, para a cultura, com relação a desenvolvimento de programas culturais, de atendimento. Eu gosto muito de eventos, que eu acho que o evento, você, além de mexer com o comércio, de você fazer girar a economia, o turismo, você traz uma felicidade para as pessoas, né? Então você consegue melhorar o clima da cidade, né? As questões de convivência entre as pessoas, de lazer, de confraternização. Acho que isso é muito importante para as pessoas. E tem mais uma também que eu acho que nós não podemos deixar de fora, que é a preocupação com o meio ambiente. Plantar árvores, tomar cuidado com as nossas áreas verdes, praças, parques, tudo isso depende muito de um trabalho do vereador, que é a fiscalização. Isso eu fui aprendendo com a prática. Então, nesses 8 meses, 7 meses, 8 meses que nós estamos agora, eu vi que todas essas bandeiras são muito importantes. Então, eu, pela minha carreira, pela minha formação e pela minha votação, eu gosto de abraçar todas essas causas. Mas, principalmente, os idosos e o comércio são setores que eu gosto de trabalhar bastante. Bastante tema, né? Não tem como defender só um. Eu não sou um vereador, por exemplo, tem vereadores que são vereadores de bairro, né? Trabalham em uma região só da cidade. Eu não sou disso, eu gosto de trabalhar em todos os bairros, eu gosto de atender todas as regiões da cidade. Eu tenho um gabinete aqui muito atuante, porque a gente não para, na verdade, né? E pela votação mesmo, muita demanda, muitos pedidos caem aqui com a gente. Então eu preferi não ter uma causa só, que eu acho que é até injusto eu defender só uma bandeira. Eu acho que nós temos capacidade de abraçar mais bandeiras, mais pessoas, trabalhar por mais gente. Então acaba sendo um diferencial também. É um trabalho que está começando, que eu acho que vai dar muito certo. Legal. E tem algum projeto que você tem feito aqui na Câmara, um projeto que você gostaria de destacar aqui? Nós já temos de projeto de lei, nós já temos acho que mais de 80 projetos de lei aprovados, que estão com 90 projetos de lei aprovados. Esses são projetos que entram aqui na casa e são protocolados. Mas que já foram e viraram lei, eu acho que nós temos 5 que já viraram lei. Um deles, por exemplo, chama a criação dos espaços pet friendly, os amigos dos bichinhos, né? Os amigos dos pets. O que propõe essa lei? É uma regulamentação, cria regras para os espaços, por exemplo, restaurantes, bares, comércios, que quiserem receber os donos dos cachorros com os seus cachorros, ele estabelece regras. Nós não tínhamos nenhum tipo de regra até então. Então, com essa lei que nós trouxemos, criada aqui no meu gabinete, nós criamos a regulamentação para restaurantes, bares e o comércio terem os seus espaços pet friendly. Mas isso aí já acontecia, mas de maneira errada. Agora acontece com regulamentação. Então, quem for a um restaurante que é pet friendly, o restaurante vai oferecer um lugar específico, mais adequado, vai oferecer comida, vai oferecer água para os animais. E quem não gosta de bichinho de estimação, vai também poder frequentar o lugar, mas vai ter um espaço para ele ali, para não ter problema com bichinho de estimação, não ter dor de cabeça, não ter confusão, não ter problema o comerciante com vigilância sanitária, às vezes tem pelo no meio da comida. Não, isso tudo para evitar qualquer tipo de problema com os espaços adequados. Essa foi uma lei nossa que entrou em vigor. Uma outra que as pessoas sentem muito na prática é uma que nós pedimos e obrigamos a prefeitura a nivelar o solo. Quando você já deve ter passado por isso com o seu pai, na hora que está dirigindo ali o carro, de repente está vindo numa rua lisinha e passa num buraco. Na verdade não é um buraco, é uma tampa de bueiro que está desnivelada. Então a lei que nós fizemos aqui é para que essas tampas, em vez de ela estar desnivelada, isso acontece por quê? Vai passando o recapeamento, o asfalto, e na tampa de bueiro não. Então vai ficando desnivelado. Tem lugar que dá 5 centímetros, 10 centímetros. A nossa lei é para que faça o nivelamento dessa tampa. Então onde tiver o recapeamento que precisa ter, vai ter que fazer também o nivelamento dessa tampa. Por que isso? Você evita acidente, você evita dor de cabeça no trânsito. Pega um motociclista que está fazendo uma entrega, por exemplo, de aplicativo. Ele passa num buraco desse, ele pode cair, pode se machucar. Ele se machucando pode ocupar uma vaga na saúde, que pode ser que ele ocupe uma vaga de gente que está precisando mais do que ele se não tivesse sofrido esse acidente.
Então essa é uma outra lei também muito importante que nós estamos sentindo na prática o resultado dela, do conserto que tem sido feito nessas tampas de lobo. O nome certo é posto de visita que chama, mas nós chamamos de tampa de lobo, que é mais comum de falar. Então essa é uma outra regra, uma lei muito prática que tem acontecido aqui na nossa cidade, que está dando muito certo. Acho que tem as outras ainda, mas para não esticar muito, essas são importantes aí. Bom, vereador, hoje, se você pudesse, falar um pouco, qual que é o maior problema da Câmara aqui atualmente? O que você acha que poderia melhorar? Aqui dentro da Câmara? Nas votações de leis ali. Assim, eu acho que vou falar de uma coisa, não sei se é o que você está me perguntando. Qual é o maior problema de Ribeirão? Acho que é isso que eu tenho. Qual é o grande problema que nós, enquanto vereadores, temos que ajudar a resolver? Para mim, hoje, o grande problema que nós temos, e que é de difícil solução e depende de muita dedicação, conversa e vontade política, é a questão relacionada aos moradores em situação de rua. Nós temos cada vez mais gente chegando aqui na cidade que vão morar para a rua, vão ficar em situação de rua. Seja porque quer, seja porque é usuário de drogas, seja porque é algum bandidinho que está no meio da rua e vai praticar os seus crimes. Eu acho que nós temos uma grande dificuldade nisso hoje, porque existe uma regra que vem do Supremo Tribunal Federal que você não pode pegar essas pessoas à força, sem a vontade delas e colocar em algum lugar. Isso é proibido. Então você tem que conversar com essas pessoas para ver se elas querem sair da rua. E aí às vezes a pessoa não quer sair da rua. Mas isso tem se multiplicado muito. Então onde é que nós vamos chegar? Nós precisamos fazer um trabalho de assistência, de saúde, mostrar que é possível para essas pessoas uma vida muito mais digna do que essa de ficar usando droga, de ficar no meio da rua, de ficar atrapalhando os moradores dos próprios bairros, porque eles acabam sujando a casa dos outros, eles invadem áreas dos outros. Então, há uma vida muito importante nisso, né? É muito mais digna do que isso. Então, acho que esse é o grande gargalo hoje, o grande trabalho que nós temos que ter na cidade é relacionado a essa questão voltada para os moradores em situação de rua. A Câmara tem algum projeto relacionado a isso que seria para, pelo menos, melhorar um pouco essa situação aqui na cidade dos moradores? Nós temos alguns trabalhos que já têm sido feitos por outros vereadores. Eu já pedi através de requerimentos, explicações de que trabalho que estão sendo feitos pela prefeitura, porque nós não podemos criar alguma coisa que tire esse pessoal da rua. O trabalho nosso legislativo não é esse. Nós temos que indicar a prefeitura ou sugerir para a prefeitura, porque a prefeitura faça esse trabalho, que ela execute esse trabalho. Então aqui, dentro do trabalho meu aqui na Câmara, eu já fiz requerimentos pedindo explicações. O que está sendo feito pela Secretaria de Assistência Social, né? Para tirar esse pessoal da rua, ou pelo menos para indicar algum caminho para que eles possam seguir. Quais são os equipamentos ou as casas que nós temos para receber essas pessoas? Existe um trabalho de levantar informações exatas de quantas pessoas estão na cidade nessa situação? Então, são questões que eu já levantei e já pedi para que fossem feitas para a secretaria, porque através dessas informações nós podemos tentar fazer um controle disso, né? Saber quem é quem, por que está na rua, em que situação está. Tem muita gente que às vezes chega para cá com oportunidade ou querendo saber de oportunidade de trabalho, mas chega aqui e se vê abandonado, aí em vez de pegar o ônibus e voltar para casa, vai se envolvendo com as pessoas daqui no mundo das drogas, vai se enfiando, aí dorme num canto daqui, num canto de lá, se enfia num terreno qualquer, e aí vai vivendo uma vida que eu não acho de jeito nenhum que é a melhor vida para essa pessoa. Então, enquanto vereador, eu já fiz essas cobranças e eu acho que nós podemos indicar. Então, fazer uma casa de passagem maior que acolha esse pessoal. Eu já fiz um pedido para que nós tenhamos um centro de apoio importante para que eles possam tomar banho nesse lugar, para que eles possam fazer a barba, para que eles possam ter uma qualificação nesses lugares e dali eles tenham uma possibilidade de ter uma vida melhor, né? Isso aí nós já fizemos já, mas não é do vereador fazer acontecer. Nós precisamos indicar e cobrar da prefeitura para fazer acontecer. E isso nós estamos fazendo direto. Interessante, né? Essa parte. Gostaria de saber, vereador, como que a minha geração, quando estiver ali entrando para trabalhar na cidade, ali,
mercado de trabalho, já está entrando um pouco, né, algumas pessoas. Como que a gente vai encontrar a cidade de Ribeirão daqui a alguns anos? Você tem 12 anos. 13. 13 anos. Então, daqui, vamos falar que 4 vai dar 17. Daqui mais uns 6 anos é a hora que você vai estar entrando no mercado de trabalho. Vai ser período de estudar ainda, mas talvez vai estar entrando no mercado de trabalho. Eu acho que nós temos um desenvolvimento de internet muito rápido. A inteligência artificial vem assombrosa, né? Nós estamos falando hoje em 6 de agosto de 2025. Eu te garanto que daqui um mês, quando alguém estiver vendo essa reportagem, já vai ter tecnologia muito mais avançada do que hoje nós estamos falando. Então eu acho que o mercado de trabalho para vocês vai ser principalmente voltado para entender essas tecnologias. O desenvolvimento informatizado, entender a inteligência artificial, construir equipamentos que possam conversar com essa tecnologia. Eu acho que não vai ser muito diferente o mercado de trabalho se não for esse. Alguns serviços vão ser engolidos pela internet. Então, vocês vão ter que pensar, e aí eu falo em Ribeirão Preto, nós estamos, por exemplo, num centro de agricultura, né, um centro de cana. Pensar num trabalho, por exemplo, voltado para a agricultura, por que não? Né? E aí entender as tecnologias da agricultura, como é que você, como pessoa, pode agregar com a tecnologia, com a inteligência artificial, para aquilo ser importante para a agricultura, e da agricultura você trazer o sustento para casa, né? Trazer os alimentos aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Então eu acho que o mercado para vocês vai estar muito voltado para isso, para tecnologia, aprender muito sobre tecnologia, entender e dar o melhor de vocês para que a tecnologia ajude vocês e vocês também se complementem com a tecnologia. Obrigado, vereador, por ter aceitado essa entrevista. É muito importante, né, a gente conseguir informar as pessoas pela internet também, né? Muito bom. Também tentar trazer um pouco mais de adolescentes aqui para a política, né? Muito importante. E muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. É muito importante o trabalho que você está fazendo, embora seja um trabalho experimental, mas de fato não é fácil os jovens gostarem de política. Aqueles que vêm, às vezes já vêm com algum viés, já vêm por algum lado que alguém colocou na cabeça dele e ele não tem a capacidade de olhar para todos os lados. Isso não é bom, não é sadio. Então nós temos que ter pessoas que tenham a mente aberta, que saibam entender todos os lados da política e que possam agregar também. E a partir, eu acredito, de entrevistas e de informações como essa que nós estamos tendo, os jovens podem sim se tornar mais empáticos com a política. E a partir disso nós podemos formar bons políticos, boas pessoas, jovens envolvidos, engajados, porque quem ganha com tudo isso é a nossa sociedade, então é muito importante. Eu que agradeço a sua visita aqui ao gabinete, espero que possa ajudar mais e que possa ter ajudado aqui com essa entrevista também. Obrigado, pessoal de casa, por ter assistido a entrevista também, muito importante. Obrigado, vereador. Tamo junto, valeu, gente, obrigado, valeu, até a próxima.